O assunto de hoje é polêmico, difícil, mas atual e que desperta muitas opiniões. Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. Seja bem-vindo ao programa Minha Vez, aqui na TV Novo Tempo. Seja bem-vindo a mais um programa Minha Vez com o tema homossexualidade. E parece que ele gosta de temas difíceis, polêmicos, porque ele está sempre presente nesses momentos. Flávio Siqueira é o convidado de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. A sua saudação para o pessoal. Quero deixar meu forte abraço, você que está aí nos assistindo agora. Deus abençoe o teu lar e seja no teu coração sempre. Ok, muito bem. Bom, para aqueles que não conhecem, não sabem, Flávio já esteve aqui conosco em vários programas e ele trabalha como pastor líder de jovens na região ali do Distrito Federal. E cheios de perguntas, curiosidades e animação, a galera do IABC participando mais uma vez. A saudação de vocês, pessoal. Aê! Muito bem. Bom, Flávio, você sabe que o tema de hoje é um tema que nós não podemos deixar de falar desse assunto, discutir essa questão, um tema atual, um tema polêmico, mas antes de mais nada, nós gostaríamos simplesmente de deixar claro, como igreja, nós não temos nenhum tipo de preconceito. Nós amamos todas as pessoas, ministramos a todas as pessoas, contudo, como igreja, nós baseamos a nossa conduta, os nossos princípios, as nossas regras na palavra de Deus. E por isso nós temos um posicionamento. Então eu queria que você já começasse esse programa com a mente aberta, preparado para ouvir muita coisa legal, muitas histórias, ideias e principalmente disposto a ouvir aquilo que Deus tem a nos revelar através da sua palavra. Moçada, vamos lá, todo mundo preparado? Tema de hoje então, como é que a Bíblia apresenta a questão da sexualidade? Quem vai ser o primeiro corajoso ou corajosa a falar aqui? Fala, Amanda, dá o microfone para ela, por favor. Tiago, Amandinha. Bom, Deus deixa bem claro na Bíblia que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E que, ao contrário disso, é considerado pecado, né? Porque Deus não admite isso na Bíblia. Rapaz, mas ela já foi direto na jugular falando o negócio. Flávio, vamos por partes, vamos lá. Amandinha, ela falou então que há uma diferença na criação de Deus, homem e mulher, dois sexos opostos, é isso, Flávio? Olha, Deus quando criou o homem, Adão e Eva, nós acreditamos na criação e não na evolução. E a Bíblia é muito clara, Paulo, ao dizer que Deus criou homem e mulher, um para o outro. Isso se confirma perfeitamente no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 6 até o verso 9, onde fala que Deus criou homem e mulher, eles devem deixar pai e mãe, unir-se e tornar-se uma só carne. Mas isso só é possível entre um homem e uma mulher. Ok, maravilha. Gabriel, você queria fazer um comentário, uma pergunta? Isso, é um comentário, eu acho que vocês até podem falar melhor sobre isso, são casados. A mentalidade da mulher, ela completa perfeitamente a do homem, assim como a do homem completa perfeitamente a da mulher. Então as necessidades, elas se autossuprem quando os dois se juntam, quando os dois formam um casal. Ok, Flávio, é isso aí? É isso aí, Deus criou homem e mulher para que pudesse completar, sim. Para que fosse um auxiliador, a mulher um auxiliador ao homem. E o homem amasse e cuidasse da mulher como Cristo ama a igreja. Nós poderíamos dizer que até fisicamente, anatomicamente falando, os dois se completam. Deus criou perfeito justamente para isso. Para que um complementasse o outro em amor e para que os dois se saciassem. Ok. Deixa eu jogar uma pergunta para a nossa moçada aí, você que está em casa nos acompanhando nesse tema, nessa discussão. Eu queria que você agora, por um momento, se esquecesse um pouco de Deus, igreja, qualquer outra coisa, orientação bíblica, e simplesmente pensasse nessa pergunta.
Como que a sociedade hoje vê a homossexualidade? Como que vocês acham que a sociedade vê hoje? Que é uma coisa assim, comum, numa boa? Ou vocês acham que existe um preconceito da sociedade no que diz respeito a esse assunto? Ramon, quer falar? Nos nossos dias, nós vivemos em uma sociedade onde tudo é liberado, onde nada que você faça é errado desde que os fins justifiquem os meios. Ou seja, as pessoas, elas pregam a liberdade de expressão, a liberdade de você escolher o seu parceiro, independente do sexo que ele seja. Então eu acho que, se tirar do contexto bíblico, que nos dias de hoje a nossa sociedade vê o homossexualismo até com bons olhos. Okay. Você acha mesmo que quando as pessoas chegam em casa, ela chega para o pai ou para a mãe, às vezes o filho fala isso, todo mundo aceita numa boa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu sei de histórias de pessoas, eu conheço amigos, tenho amigos homossexuais, me relaciono com o maior respeito com eles, eles comigo, independente da minha função como pastor e da minha posição, Flávio, mas eu percebo que eles muitas vezes já me falaram isso, que independente de igreja, independente de religião, de Deus, qualquer coisa, eles sofrem preconceito, mesmo das pessoas do mundo. Porque eles falam assim, mas se é uma coisa assim tão natural, se é tão aceitável, até como o Ramon falou, hoje em dia é muito comum você ouvir isso, mas eles reclamam que sofrem preconceitos. É isso mesmo, Flávio? A gente percebe o seguinte, a sociedade ela coloca um padrão, e as pessoas que não andam nesse padrão são discriminadas. E eu quero falar para você que está em casa, nós respeitamos e queremos o bem de todos que optaram por ser homossexuais. Nós respeitamos. Não necessariamente concordamos com a atitude, mas exato, com a prática. Mas o respeito deve sempre existir, sempre no seu espaço. A opção da pessoa, ela faz a escolha. Eu não posso escolher pelo outro. A escolha é individual. Como a sociedade vê a homossexualidade hoje? Alguém? Aqui, Dani. A sociedade vê isso como algo normal. Mas imagine você em casa e o seu filho chega para você e fala que quer ser diferente. Qual seria a sua reação? E aí, boa pergunta agora. Primeiro a moçada, depois o Flávio. E aí, como que vocês reagiriam? Seu filho chega em casa, e lembra que eu falei assim, esquece agora toda a orientação bíblica, se for, é uma coisa que você levaria numa boa? Ou você acha que ele teria dificuldades pela escolha dele? Seria uma situação de choque. Até o momento que você está vendo na sociedade, está normal, está tranquilo. A partir do momento que você vê isso na tua família, você já começa a se preocupar, tanto que você encaminha para psicólogos, psiquiatras, porque isso não é uma coisa normal quando chega em você, quando chega a ser um problema entre você. Então, eu acho isso uma razão de preocupação entre as pessoas que sofrem isso, porque a sociedade está tranquilo. Agora, quando chega o problema em você, aí você começa a se preocupar. Dani, uma boa pergunta. Eu quero falar para você de casa que eu tenho que falar de fato aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho 2 filhas. E se uma delas ou as duas chegarem para mim e falar, pai, a minha opção é essa, contrária ao que nós acreditamos na Bíblia, vai ser um choque para mim. Vai ser difícil, vou me questionar muitas coisas, mas acima de tudo, não entrarei em desespero, porque eu buscarei o auxílio de Deus. E o primeiro deles, Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. E temos a opção de escolher o que nós vamos ser ou o que seremos ou não. Ou seja, a favor da vontade de Deus ou contrário Exato. à vontade de Deus? Deus criou todo ser humano com essa capacidade. Eu estaria deixando de amar minha filha? Jamais. Eu ficaria feliz com a opção dela? Não. Mas Deus, como é o meu padrão, eu buscaria respostas. E tentaria, se minha filha permitisse, mostrar a opção que Deus dá também, de maneira equilibrada, de maneira respeitosa, porque da maneira em que as pessoas querem respeito, nós precisamos respeitar quem pensa diferente. Porque Deus nos deu esta opção. O fato de Deus tolerar a escolha da pessoa não significa que ele aprove essa decisão. Olha, Paulo, é uma ótima pergunta. Deus, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus desaprova esse ato. Desde quando a humanidade, nós podemos observar a opção sexual das pessoas. E Deus reprovou em várias situações. E nós encontramos isso hoje também. Então isso é uma atitude moderna, mas não apenas nos dias de hoje. O passado conta isso. E o futuro demonstrará também. E é importante deixar isso bem claro para os nossos telespectadores, jovens, amigos, familiares que estão nos assistindo. E não tem nada a ver com preconceito. É simplesmente uma posição que nós temos como igreja que está baseada e calcada o quê? No assim diz o Senhor. E se Deus diz que a prática não é aceitável,
nós estamos seguindo aquilo que nós acreditamos. E assim como nós respeitamos as pessoas que fazem uma opção diferente por sua orientação, o mínimo que a gente espera das pessoas é também o respeito pela nossa posição, pelo nosso posicionamento em relação a esse assunto, né? Tarso, você levantou a mão? Sim, uma pergunta, pastor. A mídia está influenciando as nossas crianças e adolescentes sobre homossexualidade? Na prática, você diz? Na prática? Ok. Olha, eu tenho percebido que sim, mas não criança propriamente, mas onde a gente vê. A gente tem observado isso. E nós não temos que ter vergonha também que, como evangélicos, podemos defender a nossa posição de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero enfatizar, o respeito tem que ter uma via de mão dupla, da nossa parte para com eles e deles para conosco. Nós não vamos discriminar, nós não vamos ridicularizá-los, nós não vamos fazer bullying com eles, precisamos aceitá-los, amá-los e mostrar a opção que Deus também dá de mudança caso eles queiram. Eu acho que é importante deixar isso bem claro. Eu acho que nós estamos conseguindo transmitir isso para as pessoas que estão nos acompanhando, para a moçada que está aqui reunida. Olha, nós discordamos desse ponto de vista, mas nós também temos a liberdade de nos expressar. Exato. Isso não significa que nós estamos atacando ninguém ou ofendendo ninguém. Não é esse o objetivo. É simplesmente, olha, assim como você crê dessa forma, você tem o direito de se expressar, nós também estamos aqui no nosso espaço, no nosso programa, defendendo aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus. A Bia também tinha uma pergunta, um comentário, Bia? Você se manifestou? Microfone aqui para ela, por favor. Pastor, esses dias eu vi um episódio de um seriado que falava sobre Deus. E o homossexual deu o seguinte posicionamento: eu não acredito em Deus e eu sou contra a igreja, porque ela prega que eu escolhi ser gay. Então minha pergunta é a seguinte: a pessoa escolhe ou não ser gay? Ela nasce gay ou ela escolhe se tornar? Olha, essa é uma pergunta profunda, uma pergunta difícil, até porque nenhum de nós aqui é especialista em genética ou uma autoridade nesse assunto, mas eu acho que o Flávio pode dar uma resposta baseada no assim diz o Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Você está curioso para saber o que ele vai falar? Eu estou curioso. Vocês gostariam de saber já o que ele vai falar? Estão curiosos? Então é o seguinte, não saiam daqui, vocês fiquem aí, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para saber o que o Flávio vai responder sobre esse assunto. O programa Minha Vez vai dar um tempo e volta já. Já estamos de volta com o programa Minha Vez, segundo bloco, tema homossexualidade. Olha, Flávio Siqueira está aqui como convidado, a moçada, e nós fechamos o primeiro bloco com uma pergunta da Bia. E ela queria saber, Flávio, o seguinte: a pessoa nasce homossexual ou ela se torna homossexual? E eu deixei bem claro logo de cara o quê? Nós não somos especialistas no assunto, na questão da genética, mas como pastor, do ponto de vista bíblico, você consegue dar uma posição? Sim, Paulo. Interessante o seguinte, nós encontramos geneticistas que aprovam, que são a favor que a pessoa nasce assim, e também encontramos aqueles que defendem que nós não nascemos assim. Como eu não sou especialista, eu sou um teólogo, sou um pastor, eu quero ler para você que está em casa, se você tiver uma Bíblia perto ou quiser anotar para ver depois, dê uma olhadinha na sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1. Olha só a primeira frase do verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus. O subtítulo desse capítulo é a idolatria e a depravação dos homens. Olha só o que fala o verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha o que diz o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida consequência dos seus atos. Sem ser geneticista, mas como pastor, eu não acredito que a pessoa nasça homossexual. Eu acredito que a pessoa tem a opção da escolha, mas o meio em que ela foi criado, o meio em que ela está, influencia sim, e muito, as decisões que qualquer ser humano vai tomar. Coisas positivas e coisas negativas. Ok, bacana, boa resposta. Amanda, você tinha uma pergunta a fazer? Levantou a mão? E a família é uma coisa muito sagrada, né? Deus deixou a família pra gente e é uma coisa muito sagrada em relação a um casal homossexual. Eles terão que adotar, né, uma criança. E então, até que ponto isso pode ser prejudicial para a criança e o que vocês acham disso? Flávio. Olha, Paulo, eu acho que vai quase na mesma resposta, na mesma linha. Quando Deus criou Adão e Eva, diferentes, mas que se completavam. Quando uma criança cresce em um lar em que falta uma dessas referências, vai fazer falta sim. Não estou dizendo que o casal homossexual não vá amar a criança. Eu acredito muito que eles vão amar e vão entregar a vida por essa criança. Só que a criança tem uma necessidade, tanto materna como paterna, que é insubstituível. Não vai ser um brinquedo que vai substituir. Não vai ser outra coisa que vai substituir. O amor existe, mas tem que ter o complemento desse amor. Ok, bacana. Desse lado aqui, quem levantou a mão foi o Ramon. Microfone para ele, por favor. A Bíblia relata alguns acontecimentos onde descreve o beijo entre dois homens. Isso não seria considerado um ato de homossexualidade? Ok, olha aí. A questão do ósculo santo, Flávio. Não, essa é uma questão bem bacana. Obrigado pela pergunta. O ósculo santo não era na boca, mas era entre os dois homens uma forma de respeito e carinho, totalmente cultural. A nossa cultura brasileira, nós não entendemos isso muito bem. A nossa cultura é muito machista. Não que a cultura bíblica da época também não fosse, só que era um procedimento normal e natural, que não tinha nenhum toque de sensualidade ou corrompimento de atitudes. Assim como no Rio Grande do Sul, normalmente nos cumprimentos as pessoas dão 3 beijinhos, no Rio de Janeiro as pessoas dão 2, em São Paulo, até onde eu sei, é um beijo só, é uma questão mais de cultura, mas Exatamente. não tem nada a ver com a prática homossexual. Ok, aqui, Thaísa. Pastor, tem uma pergunta. Se a legislação aceitasse no Brasil e colocasse como lei o casamento gay, como ficaria a questão da igreja? Nós seríamos obrigados a aceitar? Os senhores seriam obrigados a fazer este casamento? Ok, boa pergunta, Flávio. E aí? Como é que ficaria essa questão da legislação, da aprovação? Olha só, a primeira resposta que eu dou é a seguinte. Nós, como evangélicos, temos obrigação de respeitar a legislação do país. Só que Atos capítulo 5, verso 29, lá fala que antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mesmo Estado falando que pode, nós não faríamos, eu não faria como pastor, porque a minha crença, aonde eu coloco o meu padrão moral, ético, ele desaprova essa atitude. Prática. Exato. A pessoa pode ir à igreja, pode frequentar, nós estaremos orando pela pessoa, mas eu não faria um casamento porque é incompatível com as minhas crenças. Ok, uma questão de crença pessoal mesmo, a convicção. Exato. Se o casamento é um ato de você dar a bênção de Deus, e se Deus diz que na palavra dele ele condena a prática homossexual, o casamento fica meio assim, sem sentido de ter a bênção desse Deus que não aprova essa conduta. Exatamente, né, exatamente. Ok, desse lado aqui, quem levantou a mão? Aqui, Carla, por favor. Pastor, existe ex-gay? Olha aí, pergunta bacana. Você conhece algum caso de alguém que era homossexual e, não sei, deixou de ser homossexual? Olha, conheço o caso de pessoas que foram deixarem, pessoas que foram e continuam sendo, porque é a opção da pessoa. Da mesma maneira que eu já fui um ex-solteiro, porque eu sou casado agora. Então, existe o ex quando deixou de uma atitude e buscou uma outra atitude. Se a pessoa, por algum momento, falou, eu não estou sendo feliz com essa opção, eu quero ser uma pessoa heterossexual agora, ela se tornou um ex-gay. Mas a decisão tem que ser uma decisão totalmente pessoal. Ok, e aí entra no caso de uma pessoa, é bem possível que existam pessoas, e eu conheço pessoas, trabalho como pastor, trabalho com jovens já há muitos anos, muito tempo, e eu já encontrei jovens, pessoas que vieram me procurar e pedir ajuda, falar assim, pastor, eu não estou satisfeito com isso, eu quero lutar contra isso, eu quero ser diferente. É possível? Sim.
e Deus vai te ajudar se você quiser mudar essa sua orientação sexual. Você não quer ter esse tipo de relacionamento sexual, é possível e Deus vai te ajudar sim. E eu também creio piamente nisso que o Flávio acabou de falar. Aqui desse lado, Giovana. Pastor, como foi falado no bloco anterior, na Bíblia, Deus condena o homossexualismo. Há salvação para os homossexuais? É uma boa pergunta também. E podemos deixar que a própria Bíblia responda isso. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se Deus aprova o homossexualismo, então Deus considera que isso não é bacana. Mas a pessoa que reconhece, confessa para Deus, se arrepende e deixa de cometer esses atos, Deus sempre estará de braços abertos a receber não só essa pessoa, mas todo aquele que desejar estar perto dele. Ok. Eu queria aproveitar esses minutos, como eu disse no início do programa, já venho falando sobre o posicionamento da igreja, isso não é mistério para ninguém, como igreja nós temos uma posição em que nós não concordamos com a prática homossexual, embora nós amemos as pessoas, nos relacionemos com as pessoas que pensam diferente de nós. E por isso a nossa igreja produziu um material, um livro, a Casa Publicadora Brasileira publicou esse livro, O Limite do Prazer, um doutor em teologia e Novo Testamento pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. E eu acho que fica aqui a dica para você que gostaria de aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, saber um pouco mais como que nós pensamos e o que acreditamos, tem interesse em procurar. Acesse o site que está aparecendo aí na sua tela para você conseguir ter mais informação e conhecer um pouco mais sobre esse material. Muito bem, queria dar mais um tempinho aqui para o pessoal fazer perguntas. Eu tenho algumas aqui, alguém quer falar? Posso jogar uma aqui para o Flávio? Ok, vou jogar então. Flávio, ficou claro para a gente aqui, acho que para o nosso amigo telespectador em casa, os jovens que estão nos acompanhando, que nós temos uma posição que a Bíblia deixa bem claro esse assunto, mas e no caso a questão da homofobia? Como que fica? Deus condena a prática homossexual, mas a homofobia evangélico, ele de certa forma, ele é homofóbico? Olha, esperamos que não, né? Porque homofobia não é bacana, independente se você é evangélico ou não. Eu volto a repetir, nós temos que respeitar a decisão da pessoa. Homofobia é você ser contrário de maneira radical, e o radicalismo nunca é equilibrado, Paulo. Então, Deus não se agrada da atitude homofóbica, claramente. Ok, vamos para mais perguntas, comentários. Aqui, fala, Nicolas. Pastor, e quando um homem, por exemplo, apresenta jeito afeminado, isso pode ser denominado como sendo ele homossexual? Ok, boa pergunta do Nicolas, Flávio. Essa questão dos trejeitos do homem efeminado e da mulher, trejeitos masculinizados, isso caracteriza a homossexualidade? De maneira alguma, Paulo. Sabemos que muitas pessoas, isso aí a ciência pode comprovar perfeitamente, a questão hormonal, ela influencia muito sim na voz, tanto de um homem como de uma mulher, nas suas atitudes. Por isso que existe até tratamentos de reposição hormonal para resolver essas questões. E uma outra questão que é bem pontual também, tem muita gente que aparenta ser muito heterossexual que na realidade optou pela homossexualidade. Olha só, eu quero ler uma passagem aqui de 1 Samuel capítulo 16, verso 7, na segunda parte. Aqui diz o seguinte: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, as minhas atitudes, eu posso publicamente agir de uma maneira e sorrateiramente de uma maneira totalmente diferente. Então, se alguém tem um jeito ou não, jamais eu posso fazer julgamento dessa pessoa, porque a Bíblia condena esse tipo de julgamento. Que seria, de certa forma, preconceito. Exatamente, que nós não concordamos com isso. Ok, agora antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão do preconceito, e a questão, por exemplo, da criação, também não influencia? Claro que influencia, porque o meio determina as opções que a pessoa vai ter. De repente faltou uma presença masculina marcante. Uma referência masculina ou feminina. Exato, pode ser uma presença feminina também marcante que não existiu, e a pessoa fica com um jeito ou com o outro, mas não significa a opção sexual. A opção sexual é a pessoa que determina, a pessoa que escolhe. Ok. Para nós terminarmos aqui, Flávio, eu queria que você desse agora então uma resumida em tudo que nós falamos aqui, sintetizasse com a resposta à seguinte pergunta: como Deus vê a homossexualidade?
Olha, Deus não se agrada dessa atitude, mas Deus está sempre de braços abertos para todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Então Deus não aprova a atitude, mas Deus ama a pessoa. E se a pessoa desejar, Deus pode, através do Espírito Santo, transformar esse coração, transformar essa vida, porque Deus tem feito isso em milhares de pessoas, inclusive hoje. E você já testemunhou de pessoas Sem assim? sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Ok. Pessoal, queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação, vocês terem estado aqui conosco. Flávio, sempre uma alegria, sempre muito bom Obrigado. ter você aqui com a gente. Você que nos acompanhou em casa, obrigado pela sua participação aí desse lado e a gente daqui. E olha, nós temos tanto carinho por você que nós queremos orar por você. Queria convidar você a fechar os seus olhos aonde você está. Nós aqui no estúdio vamos fechar os nossos olhos, curvar a fronte. Flávio, ore por nós e pelos nossos telespectadores, por favor. Com certeza. Pai grandioso, pedimos uma bênção sobre a nossa vida, independente da opção sexual. Que o Senhor adentre em nossos corações e esteja conosco sempre, pois te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua audiência. O programa Minha Vez está ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê. Beijo no coração, fica com Deus.